Ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku. Olá amigos, olá amigas, bom dia, boa noite, boa tarde. Panda Reis falando aqui, estamos no capítulo 9 do programa Utópica Liberdade, programa esse vinculado do canal do YouTube da Editora Merda na Mão. E hoje eu vim falar sobre a Igreja Brasileira e a escravidão, né? Porque é um assunto pouco comentado, pouco falado, né? E alguns parece que com isso dá a impressão de que a Igreja Católica não foi conivente e muito além disso atuou fortemente na escravidão aqui no Brasil, né? Desde o seu início, entendeu? Sabe, as grandes instituições religiosas brasileiras, tanto da era colonial quanto a imperial, tiveram um grande número de pessoas escravizadas, muito acima da média do que havia nas grandes propriedades rurais e urbanas, sabe? A Igreja Católica na época, né, era a única que existia, ela tinha um grande contingente, grandes latifúndios e fazendas que também serviam à captação de capital, né? Em relação tanto da colônia quanto o império, né? Esses escravizados que eram mantidos em mosteiros e conventos eram obrigados a professar a fé católica, né? Participando de missas e orações, recebendo sacramento, ou seja, sendo obrigado a ser um cristão praticante, digamos assim, né? Não só em palavras, aceitei e pronto. Ele era obrigado, além de escravizado, participar de todo o processo religioso do país, né? Os que se rebelavam tanto quanto a conversão quanto esses procedimentos que referente ao cristianismo eram punidos com castigos de forma exemplar, ou seja, uma intensidade suficiente para convencer os demais não se rebelarem e se converterem. Registros da época atestam atos de crueldade e temos até o caso de uma fazenda em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que era comandada por beneditinos, né? Uma ordem religiosa da época, em que 2 monges foram presos depois de matarem, de tanto espancar um escravizado. Isso no século XVIII, cara. Ou seja, eles foram ao extremo do que era aceitável para a época, né? E os que, vamos, digamos assim, nesse período, qualquer um que rejeitasse a fé, que não aceitasse as condições cristãs da época e ainda conseguisse suportar os castigos, eram vendidos, tá? Ou seja, eram descartados. Outra questão desse período seria a compra da carta de alforria, ou seja, a liberdade adquirida pelos próprios escravos. Costumava ser ainda mais difícil para os escravos dessas ordens religiosas do que para alguém que estivesse sob julgo de um senhor, digamos, leigo, né? Ou seja, a Igreja Católica ela dificultava muito o acesso à liberdade dos seus cativos, entendeu? Ou seja, ela chegava a ser, de certo ponto, ainda mais rígida do que os demais senhores, né? Daquela época. É legal ressaltar que a Igreja Católica é quem implantou, né, a falta de alma nos povos africanos, então não é de se espantar de certa forma disso, né? Os escravos dessas ordens religiosas, que tinham várias, mas as mais atuantes nesse mercado eram os benedinos, os carmelitas, os jesuítas que foram expulsos do Brasil no século XVIII, em 1759, e toda a parte dele, ou seja, a fazenda, esse processo tanto
pré-capitalista ou capitalista, né, de venda de café, de açúcar, de todo o ciclo, é, e os escravos, né, passou para os benedinos, né, eram tidos como escravos de uma entidade. Esses escravos dessas ordens, eles eram um escravo de uma entidade e não de uma pessoa como eram os demais escravos, sabe? Eles pertenciam não pertenciam a um monge específico, a um padre específico, mas eles eram tratados como uma propriedade coletiva. Por mais que as propriedades fossem enormes, né, eles tinham controle administrativo sobre todos os escravos, ao contrário dos senhores leigos, né, que muitas vezes tinham um contato muito pequeno com os escravizados, né, o contato desses monges, desses padres, eram mais de uma forma mais próxima, né, mas não de uma forma próxima pessoal, amorosa e coisa e tal, vocês me entenderam, né? E o número de escravizados pela igreja era enorme, muito maior do que o suspeitado. Enquanto as fazendas das regiões, por exemplo, do Rio de Janeiro tinha em média 10 escravos por senhor, as fazendas religiosas tinham mais de 300 escravos. Tem um caso numa fazenda em Campos de Goiatazes que tinham 700 por monge, ou fazendo esse comparativo assim. Por aí você vê a discrepância que era de escravizados por essas ordens e por pessoas normais, né, privadas, né. Era incentivado nesse período a gravidez, pois conseguiam manter um número alto de escravos sem precisar comprar, né, ou seja, visto como gados, né? E principalmente após a lei de Eusébio de Queiroz, né, que proibiu novos africanos chegarem ao Brasil, mais eles apoiavam esse processo de natalidade, né, na própria fazenda, para poder continuar mantendo uma quantidade suficiente de escravos, né? Então, ou seja, né, esses casamentos em si também, digamos, né, que eles mantinham o casal próximo, era só para entre a mesma fazenda. Se continuasse esse ciclo familiar na mesma fazenda desses religiosos, ok, podia manter um casal, manter a família, mesmo que não se esquecendo que eram escravos. Mas podiam incentivavam a prole, né, ter mais filhos e tal. Mas não era aceito entre outras fazendas, casais de outras fazendas, o que eu tô querendo dizer. Tipo, um homem dessa fazenda se casar com uma mulher de uma outra fazenda ou vice-versa. Não, tinha que ser da mesma fazenda para cria, para os escravos, para as crianças, serem propriedades dessas ordens religiosas distintas, né? E a questão da abolição é algo interessante, né? Que eu queria ler um texto, uma pesquisa feita por dois historiadores que tem livros até recentes sobre o assunto, que é o Felipe Arthur dos Reis e o historiador Costa. Eu vou ler a parte, um texto que eu fiz pegando essa pesquisa e esses textos escritos por esses historiadores. Ó. As ordens religiosas libertaram seus escravos ao longo de 1871, ou seja, 17 anos antes da Lei Áurea. Esse movimento era resultado de um embate da Igreja Católica com o Estado. Havia uma relação de tensão entre os estados e as ordens religiosas. Estava ocorrendo um embate político em que cada vez mais a classe política e outros setores da elite brasileira acreditavam que os religiosos tinham propriedades demais, escravizados demais e eram improdutivos. Por outro lado, o Estado via a chance de se apropriar das propriedades dos religiosos. Ao libertar os escravos, na mesma época da promulgação da Lei do Ventre Livres, as instituições católicas geraram uma comoção nacional. Por aí você já vê, né, como é que estava a situação. Uma questão de ordem econômica, aquela que você teria de estar empregado.
Ou seja, a abolição não significava simplesmente uma questão humanitária, tá ligado? Segundo Felipe Arthur dos Reis. Ele é pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, tá ligado? Na Unicamp. Os custos de manutenção desses indivíduos, em geral, era muito mais dispendioso ter escravos do que importar pessoas de fora e pagar um salário, acrescenta o historiador Costa. Desde a independência de 1822, várias vozes começaram a surgir que as ordens religiosas eram instituições inúteis, péssimas administradoras de seus bens. Quantos debates sobre a abolição se acirraram a partir de 1865, novamente as ordens consideradas grandes escravistas, foram colocadas na berlinda. Uma lei de 1869 instituiu que as instituições religiosas deveriam libertar todos seus escravos em um prazo de 10 anos. Até lá poderiam libertá-los ou criar um contrato de prestação de serviço por tempo determinado. Essa pesquisa também é do Costa. Prevendo uma maior intervenção do Estado e do Parlamento a Ordem de São Bento do Brasil, que é Benedito, uma ordem benedina, já havia se antecipado, decretando a liberdade de todas as crianças nascidas a partir do dia 3 de maio de 1866. Essa medida teve impacto nas autoridades. O imperador Dom Pedro II, que governou o Brasil de 1825 a 1891, presenteou o então abade geral com uma caixa de ouro cravejada de diamantes. Já o deputado Tavares Bastos, de 1839 a 1875, que foi um abolicionista, que declarou que o gesto era um ato generoso e solene, o que deveria ser seguido pelas demais instituições religiosas. Em 1871, veio a libertação de todos os escravos da religião, ou seja, interesses, ataques, ganância por terra e por propriedade e por outras cositas mais, e um rebate de outras partes. Então por aí você vê que que a igreja, desde da fundação do Brasil, desde a sua vinda para esse lugar, ela sempre trabalhou em prol da escravidão, antes da escravidão africana e afrodescendente, era a escravidão dos nativos, dos indígenas, e ela sempre apoiou, ela sempre esteve envolvida, encabeçando tudo, até o momento em que a religião, a igreja e o Estado já não se encaixavam mais. Não é um fenômeno daqui do Brasil, mas é um fenômeno que já tinha acontecido em outros locais do mundo e acarretou aqui também a separação do Estado e a igreja. E aqui, nesse momento, dá para ver já uma fissura em que o Estado cresce, acha que a igreja tem posses e poder demais e cresce os olhos nisso, e a igreja, percebendo isso, revida de uma certa forma, passando dessa questão, desse ponto de vista, desse ponto de atuação meramente como uma empresa, e partindo para o lado mais humanitário, querendo se fazer mais humanitária, mais como deveria ter sido religiosa, né? Mas aí tem os conflitos de interesses. Hoje podemos perceber que com a cisão total do Estado e da igreja, quer dizer, até certo ponto, porque o nosso atual presidente quer fundir de novo, a gente vê de uma certa forma assim, né, estranha, mas no momento essa ruptura e essa abolição prematura da igreja foi um ato foi uma cartada muito forte para eles permanecerem ativos. Tanto é que essas ordens depois, as que não se extinguiram, ficaram muito diminutas, foram as jesuítas que eu citei, que foram expulsas do Brasil, depois voltou e tal, não teve mais representatividade nenhuma após a abolição da escravatura. A religião é humana, né? A religião é algo dos homens e o resultado é humano. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para um debate nessa questão, religião e escravidão. Boa noite,
boa tarde, bom dia. A gente se vê. Até a próxima.